Colossenses 1,17, a palavra de Deus fala assim: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, toma o teu lugar de honra, Senhor, nessa noite, nessa manhã. A palavra é tua, Senhor. Nós não somos nada, Pai. Somos apenas instrumento, Pai, usado por Ti, mas a palavra é do Senhor. Fala, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas que precisamos. Tudo é Teu, Senhor, tudo é para Ti. Nós Te adoramos e glorificamos, Senhor, Teu nome nessa manhã, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos apaixonados por Jesus tem aqui? Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero falar nessa manhã sobre a onipotência de Cristo. A onipotência de Cristo. É de fato comprovado, absolutamente seguro também, que Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade. Ele é mais importante de toda a história da humanidade. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele fez milagres, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu e está à destra de Deus. Ele reina, ele levanta reino, ele abate reinos, e ele voltará gloriosamente. Ele levanta reinos, ele abate reinos, porque ele está no centro de toda a história. Ele é o centro de toda a história. Ele é o centro da Bíblia. O Velho Testamento todo aponta para ele. Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o tabernáculo. Ele é o templo. Ele é representado naquela coluna de fogo. Ele é representado naquela coluna de nuvem. Ele é o Verbo que se fez carne e habita entre nós. Ele é aquele que andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. O Novo Testamento fala dele, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. As epístolas apresentam os ensinamentos dele. O livro de Apocalipse retrata de forma belíssima da sua vitória. Da sua vitória maravilhosa. Ele vencerá os seus inimigos, lançará no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. E de fato, ele é o centro de toda a história. Quero ler agora um versículo que está escrito em Mateus 22, 41, onde Jesus confronta os fariseus. Queria que colocasse aí, que fala assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo?
Só até aí. Que pensais vós de Cristo? Agora Jesus está diante dos seus mais sutis adversários. Diante dos fariseus. O que pensais de vós, do Cristo? Jesus perguntou a eles, o que pensais vós de Cristo? E essa pergunta, ela atravessa o século. E essa pergunta chega aqui nessa manhã. O que vós pensais de Cristo? Essa pergunta chega a mim e a você nessa manhã. O que nós pensamos de Cristo? Quem é Ele? Quem é Cristo? Qual que é o seu valor? Qual a sua importância? Qual o papel dele na sua vida, na sua história? Qual a sua relação com ele? Que grau de intimidade ou de importância você tem com ele? Você tem na sua vida? Que grau de influência ele tem na sua vida? Quem é ele para você? Que pensais vós de Cristo? Como mestre, nunca pisou alguém na terra como ele. Ele é o mestre do mestre. Nunca existiu um homem igual a ele. Pela grandeza do seu caráter, pelos seus métodos, pelas suas verdades, pelos seus ensinamentos. Que pensais vós de Cristo como médico? Porque ele andou por toda a terra curando os oprimidos, curando os leprosos, cegos andaram, os cegos enxergaram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados e até os mortos ressuscitaram. A pergunta ainda permanece: que pensais vós de Cristo? Eu gostaria nessa hora de vos pudesse fazer uma espécie de um questionamento, um questionário, fazer algumas perguntas. O que pensais vós de Cristo? Vamos começar com aquele que se declara os inimigos de Deus, os fariseus. Jesus pergunta: que pensais vós de Cristo, ó fariseus? E a acusação que fizeram contra ele. Ele é inimigo dos pecadores. Ele é amigo dos pecadores. Ele comeu com os publicanos. Ele acolheu as prostitutas. E Jesus diz: sim, fariseus, está certo, vocês têm razão. Eu acolhi os pecadores. Eu acolhi as prostitutas. Eu não vim para condenar. Eu vim para restaurar. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Ele não veio para condenar as nossas vidas. Ele veio para nos salvar. Em João 21, quando Jesus chegou ali na beira do mar, acendeu ali um foguinho, colocou um pão ali na brasa, e os discípulos estavam indo pescar. E quando Jesus chega ali, ele fala assim: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Mas o Pedro tinha negado. Os discípulos tinham
se afastado, tinham corrido com medo quando Jesus foi preso. Pedro negou ele 3 vezes. E ele chega gritando: filhos. É porque ele não condena, ele não veio para condenar. Ele não veio para condenar nossas vidas do pecado. Ele veio para nos salvar. Jesus é amor. Ele é o próprio amor que ama nossas vidas. E ele fala: tem razão, fariseus, eu vim mesmo para libertá-los. Eu vim morrer naquela cruz para salvar a humanidade. De fato, ele é amigo dos pecadores. Ele é amigo de nós. E a pergunta continua: que pensais de vós, ó Cristo? Que pensais de vós, o Cristo, ó fariseus? E eles disseram: salvou a ti mesmo, e não pode salvar os outros, e não pode te salvar? Salvou os outros, e não pode te salvar? Desça dessa cruz. E Jesus falou, e eu acho que ele pensou: vocês têm razão, fariseus. Eu não vou poder descer dessa cruz mesmo. Porque se eu descer dessa cruz, toda a humanidade estará no inferno. Então não tem como eu descer dessa cruz. E vocês têm razão. Eu não posso. Se ele tivesse descido, todos nós seríamos dirigidos ao inferno. Se ele tivesse descido dessa cruz, nós não teríamos vidas. Tem razão, fariseu. Não pode descer da cruz. Porque nós estávamos condenados. E a pergunta continua: que pensais vós do Cristo, ó Pôncio Pilatos? Que covardemente contra a vossa consciência o entregaste para ser crucificado, sem ele ter cometido crime algum. É verdade, ele não tinha crime. Ele nunca cometeu nenhum crime. Nunca tinha cometido nenhum crime, nem pecado. Ele nunca transgrediu a lei. Ele nunca blasfemou contra Deus. Nunca conspirou contra César. Ele morreu naquela cruz, não pelo seu pecado em si, porque ele não tinha pecado, mas ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Perguntaríamos, pois, agora para a mulher de Pilatos: o que pensais vós de Cristo? E ela responderia para nós, dizendo ao seu marido: não te envolva com este justo. Ela reconheceu que Jesus é justo, reconheceu que Jesus não teve crime algum, que ele jamais foi transgressor da lei, que ele morreu naquela cruz para reconhecer todos nós como seus filhos. E a pergunta continua. Nós poderíamos perguntar ainda a vós, Judas Iscariotes, que foste discípulo dele, que andaste com ele, que comeu na mesa com ele, que viu seus milagres ali junto com ele,
estava 24 horas perto dele. Judas Iscariote, o que achas de Cristo? E ele iria falar assim: eu traí sangue inocente. Eu traí sangue inocente. E vós, centurião, depois de castigar e flagelar Jesus, entregou eles aos soldados para que pregasse ele naquele madeiro. O que pensais vós de Cristo, centurião? Ele responderia: para todos nós dessa manhã, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Vamos continuar na história. A pesquisa também. O imperador romano Juliano, apóstata, ele, a caminho da batalha contra os persas, e ele colocou os cristãos bem na frente do pelotão. Eram tidos como os escravos ali. E diante dos açoites, debaixo das botas dos soldados, perguntou para os servos do Senhor, que estava ali, sendo obrigado a ir para a batalha: e aí, o que vocês acham de Cristo? O que vocês acham dele? Cadê o seu Cristo agora? E eles falaram assim: o meu Cristo está preparando um caixão para o seu imperador. Naquela batalha contra os persas, o imperador Juliano, ele foi fortemente ferido, atingido por uma flecha. E na agonia da sua morte, ele clamava em alta voz, dizendo: venceste, Galileu! Tu venceste, ó Galileu! Diante da morte, da agonia, ele reconheceu Jesus, que não há outro maior do que ele abate reinos. Não há outro maior do que ele. Que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas modernamente, dos grandes ícones da juventude, os 4 jovens de Liverpool, certa feita, John Lennon fez uma afirmação: nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus. E logo depois, John Lennon morreu. E depois dessa afirmação, os Beatles se dispersaram. O grupo acabou. John Lennon foi assassinado. E o nosso Cristo continua no trono. Ele continua no trono para sempre. Continua reinando para sempre. Que pensais, vós do Cristo? Todos os seus inimigos ao longo dos séculos, né, um dia vão se render. Toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da glória, para a glória de Deus Pai. E continuando a interrogação: que pensais vós de Cristo? Perguntando agora para os seus amigos. E ele pergunta para João Batista:
Que pensais vós de Cristo? João Batista é o príncipe dos pregadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a única esperança. E nós, porque eu batizo com água, mas Ele é mais poderoso que eu. E quando Ele vier, Ele batizará com o Espírito e com fogo. A pergunta que Ele faz agora é para Pedro. E vós, Pedro, chamado para ser seu apóstolo, que pensais vós de Cristo? E ele responderia para nós nesta manhã. Ele é o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. E não há salvação nenhuma, se outro nome for dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há esperança para ninguém, se não for por Jesus, por Cristo. E vós, apóstolo João, íntimo de Jesus, discípulo amado, que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, que pensais vós de Cristo? E ele responderia para nós: Ele é o Alfa, o Ômega, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o noivo da igreja. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo para nós. Mas a pergunta continua. Perguntamos a Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, aquele que andou por todas as províncias do império, implantando igrejas. Vós, apóstolo, e se tornou apóstolos. E vós, apóstolo Paulo, o que pensais de Cristo? Ele é minha vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Por Ele eu daria a minha vida. Agora nós saímos da terra, subindo até as alturas, chegando aos céus, com a mesma pergunta. Que pensais vós de Cristo? Perguntando a Deus Pai. Deus Pai, que pensais vós de Cristo? Ele responderia para nós nessa manhã: Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. A Ele ouvi, a Ele segui. É a ordem de Deus. A Ele segui, a Ele ouvi. Mas perguntamos ao Espírito Santo. Espírito Santo, o Consolador, que pensais vós de Cristo? E Ele haverá de responder para nós: Ele é aquele que eu vim testificar, que eu vim para testificar dele. Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é o Consolador. Eu vim para mostrá-los ao mundo. Mas se nós perguntarmos para o próprio Cristo: Vós, Cristo, que pensais de vós? De vós mesmo. O que Ele diria? Ele responde para nós nessa manhã: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo.
Eu sou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. E vós me chamais de Senhor, de Mestre? Sim, eu sou. Eu sou Senhor e Mestre. E bem fazeis por me chamar, porque de fato eu sou. Se perguntarmos agora para os remidos que estão desfrutando da glória no céu, junto com Jesus, desfrutando ali, onde todos nós um dia iremos estar com eles também. Amém? Alguém tem essa esperança? Glória a Deus, onde nós vamos desfrutar sobre também. E vós que já está desfrutando da glória eterna, que pensais vós de Cristo? E eles haveriam de responder: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja a salvação, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. E vós que está hoje sentado aí na sua cadeira, aqui neste lugar, que pensais vós de Cristo? Que pensais vós de Cristo? O que você acha de Cristo? O que Ele representa para a sua vida? Só há duas possibilidades. Só há dois caminhos que devemos seguir. Rejeitá-los ou recebê-lo. Só há esses dois caminhos, não tem mais nenhuma opção a mais. Ou você rejeita-o, ou você o recebe. Não tem esperança para aqueles que não recebem. Não tem nenhuma esperança para aquele que o rejeita. Não existe outra. E ele fala: em verdade eu vos digo, quem crê em mim vai ter a vida eterna. Mas aquele que me rejeitar vai ser condenado. Essas duas opções para que nós venhamos refletir. Qual a sua decisão hoje? O dia é agora. O tempo é chegado. Rendam-se a Ele. E receba como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Não temos outra alternativa. Mas ainda bem, e graças a Ele, por um amor tão grande que Ele tem por nós, que Ele não rejeita a nós pecadores. Ele não rejeita eu nem você. O amor dele é infinito, é grande, é poderoso nas nossas vidas. Eu estava fazendo a palavra e eu lembrei de João no capítulo 5, do 1 ao 18, quando aquele paralítico estava ali 38 anos, deitado na beira daquele tanque ali, que quando um anjo se aproximava, agitava as águas, quem caísse primeiro ali naquele tanque eram curados.
E ele por 38 anos estava ali. E não podia se movimentar, não tinha ninguém para pregar ele, levar ali naquela água para que ele fosse curado. E aquele homem, se você for ler a palavra ali, estudar, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. E quando Jesus chegou ali, foi ali só para curar ele. Chegou naquele lugar, falou: pega teu leito e anda. Pega a tua cama e anda. E ele não sabia o que estava acontecendo. Mas não tem ninguém que pegue eu e leve ali nas águas quando elas são agitadas. Não tem ninguém. Eu não posso. Não tem como eu ir. Pega a tua cama. Vai embora. Ser curado. Sabe, Jesus é maravilhoso. Ele ama a mim e a você com amor incondicional. Ele não veio te condenar, não veio condenar nossas vidas. Somos pecadores, somos errantes. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe. No capítulo 13 também de Lucas 13, tinha uma mulher ali curvada. Andava encurvada, olhando para o chão. Creio que a autoestima dessa mulher estava lá embaixo. Não tinha esperança de nada. Quando Jesus chega, toca naquela mulher e fala para ela assim: ser curada. No mesmo instante, aquela mulher se voltou ao normal e glorificou a Deus. Jesus se compadeceu de alguém que estava ali sem esperança, no lugar dela, sem expectativa. Jesus chegou e a curou. E a presença de Jesus que está aqui nessa manhã, chegar diante da sua vida. Talvez você está desanimado, triste. Ele está falando assim: ei, estou aqui. Acorda, levanta. Estou contigo, você não está sozinho. Você não é órfão. Você tem um pai que cuida de você. Ele está dizendo para você nessa manhã. Lembro também em Lucas 8, 26, o endemoniado de Gadareno. Aquele homem não sabia que era Jesus. Vivia naquele lugar moribundo, sujo. Para ele só restava a morte, mais nada. Só a morte. Acho que ele não esperava mais, porque ele estava tomado de demônios. Uma legião de demônios. E quando Jesus chega, Jesus muda as circunstâncias, muda a história. Jesus foi lá, somente lá naquele lugar, por causa desse homem. Para a gente ver tanto que Ele se importa conosco, tanto que Ele se importa com nossas vidas. E é motivo para nós glorificarmos, porque Ele está conosco. Não se sinta sozinho, nunca se sinta sozinho. Nunca fale assim: ah, eu estou sozinho, Deus não está aqui, Ele não está me vendo. Nunca fala isso. Porque Ele não abandona os seus.
E naquele dia, bastou uma palavra que ele chegou e falou para aquele homem. Repreendeu aqueles demônios. E aquele homem foi renovado. Vestiu vestes limpas. Limpou aquele homem de toda sujeira. Transformou a vida daquele homem. Mudou a história daquele homem. Ele foi lá só para salvar aquele homem. Só para libertar aquele homem. Ele não rejeita nenhum dos seus escolhidos. Em João 4, 4-42, da mulher cananeia, ou da mulher samaritana. Era uma pecadora. Mas Jesus não foi condenar ela, não. Ele não condenou ela porque ela ser uma pecadora. Ele salvou a vida daquela mulher. Ele restaurou a vida dela. E ela se tornou uma missionária ali naquele lugar. Porque Jesus muda a história. Jesus muda as circunstâncias. E nessa manhã, se você crê, o Senhor pode mudar a sua história. Se você crê, o Senhor pode mudar a circunstância da sua vida. Eu queria que você ficasse em pé. E você fechasse os seus olhos. E a pergunta continua. Que vós achais de Cristo? O que Ele representa para você? O que Ele é para você? Nessa manhã reflita no seu coração. Fale para Ele assim: Senhor, eu te amo. Tu é tudo na minha vida, Senhor. Que seria de mim sem a Tua doce presença na minha vida, Senhor? Para onde eu iria se não fosse a Tua presença em mim? Porque só Tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor que cuida de nós, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Senhor. O Senhor é tudo para mim, Pai. Que o Senhor venha sempre guiar as nossas vidas. Venha sempre guiar, Senhor, os nossos passos, os nossos caminhos, Senhor. Nos dê direção, Senhor, para que a gente nunca venha tomar caminhos que venham, Senhor, entristecer o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser melhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar, Pai, de conformidade à Tua vontade a cada dia, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos. A nossa vida é Tua, Senhor. E nós Te recebemos nessa manhã, Pai. Entra na nossa vida, no nosso coração. Porque existem muitas pessoas, ó Pai, dentro da igreja, Senhor, que vem na igreja, nos cultos. A glória a Deus, Pai, mas ainda não Te recebeu. Ainda não experimentou, Senhor. Tão maravilhoso é, Pai, Teu Senhor conosco. Existe, Senhor, muitos desviados dentro da igreja, Pai. Mas que nessa manhã, Pai, nós venhamos entregar o nosso coração por inteiro, Senhor, nas Tuas mãos. Por inteiro na Tua presença, Senhor. Toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. Toma-nos, ó Deus. Você pode falar isso para o Senhor? Você pode repetir isso com Ele agora, só você e Ele. Falar: Espírito Santo, toma a minha vida nas Tuas mãos, a minha vida é Tua.
Toma a minha vida nas tuas mãos, Espírito Santo. Toma-os, ó Deus. A nossa vida é tua. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus.